Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo. O Elias Aredes faz uma pergunta diferente. Tem problema ser muito objetivo? Para ficção, mais ou menos, não sei. Sempre que olho minha história, a acho muito curta comparada com outras. Olha, Elias, ser curta ou longa não quer dizer nada. O lance é se está funcionando. Uma das coisas que eu observo nesse monte de leitura crítica que eu faço é que tem gente que, de fato, quando chega uma ação importante para a história, um momento de virada, a pessoa não explica o suficiente. Então, se a sua história estiver assim, é problema. Se a sua história, nos pontos de virada, está bem explicada, ou seja, se você mostra bem tudo o que acontece em detalhes nos momentos importantes, tudo bem, ser curto, tem história que é curta. Qual o problema? O lance é assim, tem gente que acha que acha assim, que o interessante de uma história é enfiar acontecimentos estratosféricos. Então, bota uma explosão, uma luta, uma correria, uma batida de carro, um tapa na cara, sei lá o quê. E acha que isso é que torna a história interessante. E, na verdade, gente, quer dizer, fulano tomou um tapa na cara, não é interessante. Se você não descrever como é que esse tapa rolou. Então, você tem que mostrar o tapa. Quer dizer, Beltrano levantou a mão, moveu rápido, foi um estalo na bochecha do outro, ficou a marca vermelha, aí você começa a enxergar. Aí tudo bem, é interessante, mas você dizer, foi um tapa, foi uma explosão, foi um tiro, um assassinato, não é interessante em si. Esse efeito, assim, que a coisa tem muito mais impacto quando você consegue enxergar, é o mostrar que o escritor deve fazer em vez de contar. Esse mostrar, muitos autores não se dão conta que é aí que a história meio que fica mais comprida. Porque para você comentar os detalhes, você usa mais palavras. Só que essa cena, para quem lê, vai parecer rápida e impactante. Essa vai parecer a cena de ação. Por quê? Porque tudo está sendo mostrado. É um efeito reverso. Eu vi uma escritora aqui da oficina que ela disse que ela propunha o seguinte para o pessoal que fazia lá o workshop de escrita criativa. Ela dizia, escreva a cena mais impactante, mais forte que você conseguir. Aí as pessoas escreviam. Agora escreva a cena mais chata que você puder. E aí mandava as pessoas lerem. E ela disse que em quase 100% dos casos, as cenas que as pessoas consideravam interessante e impactante eram chatas, justamente porque elas eram contadas e não mostradas. Ou seja, acontecia muita coisa, mas sem detalhes. As cenas que as pessoas queriam tornar chatas tinham detalhes. Então, elas eram mostradas em vez de contadas. Então, elas acabavam sendo interessantes, mesmo que não acontecesse tanta coisa nelas. Veja que fascinante isso. Então, Elias, você, se for julgar a sua história, julgue assim. Você está mostrando o suficiente para impactar o leitor? É isso. Se é curto ou longo, não vem ao caso. Mas se você está mostrando, se tem detalhes que acionam a cabeça, os outros sentidos, e o leitor começa a se incomodar, começa a querer saber o que é que acontece com o seu personagem. Tem uma insegurança, porque meus textos não seguem enredos, tramas, não tem diálogos.
É mais como um monólogo interior. Tenho medo desse tipo de texto não encontrar público. Há leitores assim ainda? Maia, como tudo na vida, a forma não determina nada, né? Você pode escrever um livro sem diálogos? Claro que pode. Você pode escrever um livro só monólogo interior? Pode. Qual é o lance? Eu vivo dizendo aqui, o único pecado. Não seja chato. Não pode ser chato. Boring. Não pode, é esse o problema. Então, o problema não é ser um monólogo, o problema é ser chato. Então, se no monólogo acontece um monte de coisa e a personagem que fala passa por uma transformação, faz grandes descobertas, o mundo muda, né? Deus aparece lá nas nuvens e tal, tá bom. Se é um monólogo sobre uma ida à padaria para tomar cafezinho, é provável que seja chato, entendeu? Depende, né? Eu estava mexendo aqui nos livros, eu achei o livro que é feito num formato, é aquele que eu estava falando, que é o narrador em segunda pessoa, que é raríssimo, que é um personagem se dirigindo a outro, como se fosse um longo discurso, uma longa carta para outro personagem. Você vê, esse é um formato que, se for perguntar por aí, as pessoas vão dizer, nossa, ele é dificílimo, não faça isso, é muito chato. E, no entanto, eu vou pegar, é que ele é em inglês, ele não foi traduzido para o português. Ups. Esse autor, Ian Pearce, ele é muito bom e ele faz uns experimentos assim de forma. Então ele escreveu, eu vou até contar porque eu vou dar o spoiler porque tá em inglês, nem tem perigo de quem for procurar em português não tem, mas tem outros livros dele no mercado muito bons também, tá? Mas o lance é um cara explicando para um outro fulano, que a gente só no fim vai entender quem é todas as maquinações que ele fez, e na verdade é um fulano que ele mata no fim. Ele está explicando como é que ele atraiu aquele fulano ali para aquele lugar, para fingir que ia fazer um retrato dele. Ele enganou o fulano, ele tem raiva do fulano porque o fulano roubou a namorada dele, e ele mata o fulano. E ele vai contando isso, só que ele vai contando de um jeito que você está lendo assim, mas como é que é essa história? Oi, o que está acontecendo aqui? Você fica em suspense o tempo inteiro. É incrível, é incrível. Um livrão, imagina isso tudo em segunda pessoa, um fulano falando com o outro. Então, e só tem a fala de um, não tem nem a resposta. Não, é difícil, mas não é chato. Então, não sei o que você vai fazer. Se você fizer um monólogo, que nem esse aqui, muito interessante, não tem problema. Recomendo, aliás, que você leia monólogos que você acha extremamente interessantes para ver que recursos os autores usam, né? Eu entendo como algo difícil de se fazer, né, Laura? É difícil, mas dá, né? Virginia Woolf tinha esse pique de monólogo interior interminável, porém interessante. Então, depende.